Fala pessoal, continuamos com o nosso speedrun, vamos para mais um episódio aqui, estamos rumo aos 1400. E como sempre, se você está gostando da série e está aprendendo com as partidas, com as explicações, peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso não tiver inscrito ainda, divulgar para os amigos também, para a galera aí nos grupos de xadrez, falar do canal para quem talvez não conheça. E vamos que vamos. Além disso, você pode apoiar o crescimento do canal de um jeito mais direto também através do clube de membros. A gente tem essa opção. O clube de membros te dá direito a um ou até 2 vídeos exclusivos por semana. Às vezes a gente está lançando um conteúdo exclusivo para o clube de membros toda semana. Então, se você tiver interesse, entra aí para o clube de membros. Vamos lá, buscar uma partida aqui. Vou com as peças pretas. B3, abertura Larsen. Dá para responder isso aqui de várias formas. Eu vou jogar E5. É uma das opções. Isso dá um pouco de sentido, né, pro jogo das brancas, porque o bispo já ataca o peão, mas tudo bem. Eu vou desenvolver uma peça aqui defendendo. Vou tentar jogar pelo centro, né. Agora meu adversário faz um duplo fianchetto. Nessa ordem não é assim, não é a continuação mais ideal para as brancas, porque eu já vou colocar outro peão no centro e depois tirar o cavalo para F6, né. E já tem uma posição bem saudável aqui com os 2 cavalos nas melhores casas, domínio central. As brancas começam a gastar alguns tempos, tipo H3 não é um lance muito legal. Eu vou desenvolver aqui com o bispo C5, porque é uma casa bem ativa, né? Então eu vou deixar o bispo numa diagonal bem ativa, isso parece natural. Talvez ele jogue com E3 e cavalo E2, algo assim. Então fez A3, né? Tá um jogo bem passivo das brancas. Eu vou fazer os lances mais lógicos, assim, rocar. Acho que eu vou seguir desenvolvendo meus bispos também para casas naturais. O outro bispo, ele vai tirar os cavalos aqui para D2 e E2, provavelmente. Ok, então vou fazer um H6 só para o bispo ter uma casa de escape. Agora eu vou jogar, acho que dama D7 para não deixar as brancas rocarem, né? Porque H3 fica caindo. E fica essa abertura que a gente chama de abertura hipopótamo, de cores invertidas. Depois eu vou explicar por que chama hipopótamo isso. Mas assim, o que a gente precisa saber é que as brancas estão mais apertadas, né? O preto já tem vantagem de espaço. Eu não fiz nada de muito diferente, assim, só desenvolvi minhas peças menores aqui para as casas mais naturais, coloquei a dama em D7 para ligar as torres. Tem mais de um jeito de jogar contra essa abertura, mas como o meu foco é sempre a gente fazer as coisas da forma mais simples possível, eu vou continuar trazendo minhas peças para o centro. Então eu vou pôr a torre na coluna E, isso dificulta D4, porque, tudo bem, a posição das brancas é sólida. Mas em algum momento ele vai ter que fazer alguma coisa um pouco mais concreta, né? Senão ele vai simplesmente ficar apertado. Então, por exemplo, ele percebeu que não dá pra rocar, porque H3 estava caindo. Então ele vai tentar levar esse rei pra H2. Eu vou jogar da seguinte forma aqui. Eu tô pensando em jogar com E4 pra forçar ele a jogar D4. Mas tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque agora o cavalo vai ficar... Ele vai ter um bispo toma F6, né? Então... Como que eu vou fazer isso? Deixa eu me pensar aqui. Tá, eu acho que tem um outro lance interessante, um outro jeito interessante de organizar a posição, que é fazer cavalo H7. Porque a ideia é trazer o cavalo para G5 e pressionar H3, mas primeiro eu vou continuar só terminando o meu desenvolvimento. Torre A D8. Pra falar a verdade, eu nem sei dizer direito, assim, porque a torre tá bem em D8. Mas ela tá centralizada, né? Então aqui... Acho que ele talvez quer jogar um C4. Eu vou fazer um A4, A5 aqui só pra dar essa casa pro bispo e também pra não ficar levando B4. Mas vejam como, basicamente, as pretas têm muito espaço, né? Olha lá, ele já tá num... Assim, ele já tá numa posição que ele fica indo e voltando porque não é tão fácil de sugerir um plano. Por outro lado, eu também preciso daqui a pouco fazer alguma coisa um pouco mais direta, assim, né? Senão minha posição é bonita, mas eu preciso achar um jeito de continuar progredindo. Então acho que eu vou pôr a dama em E6, pra quem sabe ameaçar esse E4, que a dama fica defendendo o cavalo agora. Ele jogou dama C1. Eu vou fazer um lance de bispo, eu acho que pra cá... Se bem que quando eu jogar E4, D4 eu queria poder voltar esse bispo para D6. Então deixa eu ver qual que é a melhor forma de organizar as minhas peças nessa posição. Isso aqui é um momento importante.
Já sei. Vou jogar. Como ele só tá passando a vez, eu vou jogar pra ganhar mais espaço. Eu vou tirar o bispo aqui. Tudo bem que isso dá a possibilidade dele jogar um Z4, mas eu não sei se isso é bom pra ele, porque a minha torre tá bem colocada na coluna D. Agora veio com rei G1, tá. Agora eu vou fazer assim, eu vou jogar cavalo E7, porque eu quero fazer C5 e trazer o cavalo de volta pra C6 com mais espaço no centro. A4, tudo bem, C5. E aí o cavalo volta pra C6. Provavelmente eu não tô jogando da forma mais precisa, assim, mais correta. Mas olha como a minha posição segue melhorando. Então eu já tenho mais controle de espaço, vou jogar... Posso fazer B6, mas não sou forçado também. Esse aqui já é um lance meio desesperado. Mas que dá pra gente entender, porque o preto tá começando a ter muita vantagem de espaço, né? E ele começa a ter uns problemas graves em D3. Então eu vou tomar e já tô atacando o cavalo. Essa partida é um exemplo de como a gente pode ficar ganho só jogando no controle, né? CD5, cavalo D5. Esse aqui tá de olho na casa D5. Mas pra falar a verdade, isso não me incomoda. Eu acho que eu posso jogar aqui D4 mesmo. Se cavalo D5 eu tomo. Bom, não precisei. Então ele tomou. Eu acho que eu vou jogar cavalo por D4, bispo B7, né? Mas eu tenho torre B8 aqui ainda. Vou tomar assim, ó. E por D4. Fico com o peão passado agora. Esse cavalo pode vir pra D5, é verdade, mas a coluna E aberta também me ajuda. Foi pra B5, beleza. Se eu volto o bispo aqui defendendo C5, tô levando um cavalo C7. Ok. Mas eu posso... Opa, eu ia jogar B6 e dar uma peça. Eu posso fazer esse, ó. Cavalo B4 eu queria. Na verdade, essa posição é só uma questão de consolidar, assim, bem de leve. Porque ele ainda não tá ameaçando nada, né? Posso jogar assim, ó, torre C8. Esse cavalo D6, dama D6. E agora eu ameacei bispo F8 porque não vou levar cavalo C7 mais. Peão a mais limpo, né? Depois eu jogo B6 e tem um peão a mais passado. Desenvolvimento melhor. Então aqui já tá tecnicamente ganho pro preto. Só tenho que dar uma aceleradinha por causa do tempo, mas tá de boa. RH2 é uma jogada que ele já queria fazer há bastante tempo. Eu vou só consolidar aqui, porque não preciso ter pressa, né? Torre 1 eu troco e puxo a outra torre pra E8. Esse eu já acho um pouco estranho, porque começa a levar cavalo H5, eu acho, né? Problemas em G3, então... F4, dá pra considerar sacrificar, dá pra jogar um torre 3 também. Acho que aqui já tá bastante feio, hein? Eu posso escolher aqui, eu acho que cavalo F4 fica bem ganho, mas vou jogar esse, porque ele parece bem firme também atacando o G3. Até G5 era um lance que podia ser considerado. Mas isso aqui tá ótimo já. Cavalo F3, aí eu pensei nesse aqui, bispo E4. Ataca o cavalo e a torre também começa a bater em B3. Cavalo E5 não tem problema, eu tomo, dama E5. E aí tá levando mate, né? Ixi, F5... Bom, cavalo F3 e dama G3 mate. Então, é isso, ganhamos. Deixa eu colocar aqui pra quanto foi o rating. 1330. 1330. E a vitória, 114 vitórias. A abertura das brancas aqui, ela foi bem passiva, né? Mas tem até uma coisa interessante do jeito que o meu adversário jogou. Um ponto interessante que eu acho que é útil pra gente, que torna a partida instrutiva. Ele jogou de uma forma passiva, que me deu muita liberdade, assim, pra pegar espaço na posição rápido. Mas, por outro lado, ele jogou de um jeito bem sólido, sem deixar fraquezas na posição. E ele jogou rápido, né? Então, a gente viu isso na partida que eu acabei ficando um pouco atrás no tempo e eu também não tinha tanta certeza de como organizar as minhas peças. Eu acho que isso acontece com bastante frequência, né? Nessa faixa de rating, assim, pessoal abaixo de 2000, por exemplo, o adversário jogar uma abertura muito estranha, mas que ele fica ali sólido com as peças para trás. E aí a gente não sabe como progredir. Teve uma partida parecida na série, nesse estilo, que foi alguns episódios atrás.
Acho que foi uma escandinava, né? Que meu adversário ficou bem pra trás também, mas ele tá super sólido ali, não tem fraquezas. E aí eu vi algumas pessoas nos comentários falando, né? Que às vezes enfrentam esse tipo de posição e não sabem também o que fazer, ficam sem planos, gastam tempo, aí você ataca de um jeito errado e perde. Então a gente tem que ficar bem ligado, assim, com esse tipo de abertura, porque ela não é objetivamente boa, mas ela é bastante sólida e você acaba ficando meio na dúvida de como jogar. Então ele começou com B3, eu joguei E5, bispo B2, cavalo C6. Isso aqui é jogável, pra falar a verdade, mas costuma ser mais normal agora E3, né? Esse é um lance mais comum, porque a ideia é que se D5, bispo B5, as brancas estão colocando uma pressão em E5 por causa da cravada. Se joga cavalo F6, ele pode tentar do mesmo jeito, bispo B5 ou C4 também, que depois de D5 vira meio que uma siciliana de cores invertidas. Mas ele decidiu jogar G3. E aí tem a desvantagem, né, de me dar o centro já. Então, bispo G2, porque agora não tá tendo bispo B5, por exemplo. Bispo G2. Eu decidi jogar cavalo F6, mas porque eu queria, assim, fazer um desenvolvimento mais padrão, assim. Mas talvez uma opção bem mais agressiva, vendo do jeito que ele jogou, seria eu ter feito bispo E6 aqui. Porque, por exemplo, se continuar igual na partida, assim, né? Digamos, E3, dama D7. Eu vou jogar igual se fosse uma Pirk de cores invertidas. Agora, cavalo E2 ele já tem que considerar bispo H3, então ele vai jogar H3, beleza. Mas aí eu posso jogar F6 aqui. Quando D3, digamos, roque, cavalo D2, H5. E eu começo a avançar os peões da ala do rei. Talvez esse fosse um approach, assim, um tratamento mais crítico, porque eu já ia ganhar mais espaço na ala do rei e tentar atacar ele rápido, assim. Eu acho que essa provavelmente era uma continuação que colocaria mais dificuldades para as brancas e com certeza colocaria mais pressão na posição dele. Mas eu decidi jogar com um desenvolvimento mais clássico, assim. Então eu tirei as peças para as melhores casas possíveis, né? Então ele fez esse H3, que é um lance que ele vai querer fazer uma hora ou outra. Desenvolveu o bispo por C5. A3 e roque, E3, bispo F5, né? Tirei os bispos para as casas mais ativas que eles tinham. Isso não garante exatamente que esse é o melhor desenvolvimento, tá? Eu poderia ter jogado talvez... Que nem, o que poderia ser uma outra alternativa interessante? Bispo D6, porque ele vai fazer os mesmos lances que ele fez na partida. E3, roque, A3, né, por exemplo. E aqui eu poderia já ir para um plano bem parecido com o que eu joguei. Cavalo E7 e quando D3, C5. Aí eu volto o cavalo para cá e tem esse centro aqui muito forte de peões, que parece bastante uma Índia do rei. Mas beleza, eu desenvolvi os bispos, coloquei aqui, aí D3, joguei um H6 só pra ter essa casa pro meu bispo, né? Pra às vezes não levar, digamos, um G4, assim, um E4 e o bispo ter que ir pra G6. Então, tudo bem, H6 é um lance útil. Jogou cavalo E2. Quando ele fez cavalo E2, eu coloco a dama em D7, pressionando H7. Aí fica mais difícil dele rocar. Então ele jogou cavalo D2, e aí eu decidi trazer as torres. Então, torre F8. Ele faz aqui rei F1, porque não dá pra rocar, né? Se roque, bispo toma H3. Então, com o rei em F1, ele tem, às vezes, a possibilidade de trazer o rei pra H2 e fazer o que a gente chama de um roque manual. Mas ele tá gastando muitos tempos, né? E aí foi isso. Então, basicamente, eu centralizei minhas peças. Agora é interessante porque essa posição, na verdade, assim... eu tá sem avaliação aqui, não sei porquê. Ó, pra vocês verem. Ele dá um 0,70 para as pretas. 0,80 o computador. Tinha esquecido de ligar a barrinha. Faz tempo que eu não gravo speedrun também. Tava meio desacostumado. Por quê? Porque eu tenho mais espaço. Mas por outro lado, eu tenho que achar uma forma de romper, né? Essa posição. Mas eu não fiz nada de muito especial. Né? Vocês podem ver que a filosofia aqui no speedrun é sempre essa. É sempre jogar do jeito mais lógico possível. E não inventar muito assim na abertura. Porque isso já é suficiente para conseguir uma boa vantagem. Mas por outro lado, as brancas têm uma posição sólida. E meu adversário ele gastou aqui menos de 20 segundos, né? Pra chegar nessa posição. Então ele já fez 12 lances em, tipo, 20 segundos, assim, menos. E depois eu vou ter que encontrar uma forma de me organizar, lógico. Então, ele jogou dama C1. Aqui eu fiz um A5, que é mais um lance pra ganhar espaço só pra não levar B4. Acho que uma palavra importante pra essa posição é controle. Vocês podem ver que eu tô mantendo a posição bastante controlada sempre, né? Então, por exemplo, o G4 aqui não é tão legal pra ele porque ele não vai conseguir avançar. Agora eu fiz A5 pra ele não ter B4. Então fica muito difícil das brancas expandirem de qualquer forma. O ideal, né, pra quem joga isso aqui de brancas, é que uma hora o cara quer romper no centro. Ele quer jogar um C4, ou D4, ou E4, ou até F4. Ele quer fazer uma dessas rupturas. Mas eu acho que nesse momento já nenhuma delas vai ajudar as brancas. Porque que nem com a dama em D1... ele não poderia fazer E4, né? Se E4 eu tomo, quando der por E4, cavalo E4 tem essa cravada aqui, então não dá. E o D4
também não parece muito legal. Porque eu tomo, se ele toma de peão, abre a coluna E pra minha torre e o bispo dele não joga nunca mais. Pra vocês terem ideia, o computador já dá um torre por E2 aqui, um sacrifício de qualidade. Mas eu poderia jogar tipo bispo D6 mesmo. Depois trazer meu cavalo pra E4 e começa a ter uma pressão forte no centro. E ele não tem muito o que fazer contra isso. Então ele não tem nenhuma das duas rupturas disponíveis. Ele jogou dama C1, aí foi A5. Aí ok, aqui ele pode considerar jogar E4. Mas da mesma forma isso continua sendo bom pra mim. Depois de D por E4, se D E4, dama D2. Então ele toma de cavalo. Mas tudo bem, eu troco D por E4 e bispo por G6. E essa posição tá bem feia pras brancas, porque agora o meu bispo tá bem ativo e eu tô entrando na sétima. Então isso também parece bem incômodo pra ele. E o D4 continua sendo ruim pela mesma razão, né? Ou seja, com os meus lances aqui eu tô deixando ele sem nenhuma opção pra romper, pra ganhar espaço. Tipo, ele é difícil. É que assim, a posição das brancas ela é sólida, mas ela é restringida ao mesmo tempo, porque ele tem menos espaço. Então, quem tem pouco espaço vai em algum momento tentar fazer uma jogada que a gente chama de avanço libertador, que é alguma ruptura para as peças entrarem no jogo. Do jeito que tá aqui a posição, ele não tem nenhuma ruptura. Ele não consegue fazer nenhuma ruptura boa, né? C4 não é possível porque tem um problema ali em D3. Então ele fica muito travado, assim, ele não consegue liberdade para as peças dele. Ops. Ué, peraí. Vamos voltar lá. Não vi o que aconteceu aqui. Então assim, eu fiz o A5, mas aí a gente tem um outro momento importante quando ele volta aqui pra D1, né? Porque por outro lado, agora a gente vê o seguinte, tudo bem, eu tô com uma posição cômoda e o cara só tá indo e voltando. Então o que a gente faz nessa situação? Se o adversário ele tá jogando passivo, ele fica indo e voltando de um lado pro outro, você já desenvolveu todas as peças, suas peças estão em casas boas, mas você não encontra um plano assim para invadir a posição do adversário. Porque esse é o conceito que a gente tem que aprender aqui nessa partida sobre vantagem de espaço. Vantagem de espaço, ela dá mais liberdade para suas peças, mas você só tem um jeito de explorar a vantagem de espaço, eu acho, né? Que é invadindo a posição adversária em algum momento. Então não adianta você ter uma posição bem bonita com mais espaço e não consegue romper assim a defesa do adversário. Você vai ter que romper de algum jeito um dia para explorar aquela vantagem. E foi aqui que eu comecei a pensar num plano, né, para fazer isso. Então eu joguei dama E6 primeiro. O computador também gosta de bispo D6 aqui, mas a ideia é bem parecida com a que eu fiz na partida, que é tirar o cavalo e depois avançar o peão de C. Também poderia ser. Eu já tava pensando aqui em jogar E4, que eu achava um lance interessante. Porque se ele joga D4, eu volto o bispo aqui, por exemplo, sei lá, bispo B6, digamos, e esse bispo fica muito morto. Né? E além disso, eu já começo a ter umas ideias de passar as peças para ala do rei ali, para atacar o rei dele. Só que se eu jogo E4, ele tem bispo F6 primeiro atacando a torre, e depois ele pode jogar D4 aqui. Aí olha que legal, ele já gosta pras brancas. Quer dizer, dá igualdade, mas já fica interessante pro branco, porque o cavalo ganha essa casa e eu fiquei com ela do rei debilitada, agora ele tá muito sólido. Então, primeiro, eu pensei, deixa eu defender o cavalo e também defender o peão de E. Depois eu posso pensar se eu jogo E4 ou D4 ou se eu só tiro o cavalo e ganho mais espaço, que foi o que eu fiz. Ele jogou dama C1, ó, porque ele ficou passando a vez, não tem muito o que fazer. E agora eu fiz bispo D6. Mas nessa posição era possível E4. Aqui era bom. Porque agora o cavalo tá protegido. E se ele joga D4... Pode ser bispo D6 ou bispo F8 aqui, né? O ponto é que essas peças dele continuam muito passivas e... Em breve eu vou começar a ganhar bastante espaço na ala do rei, já. Aqui a ideia é romper na ala do rei um dia, né? Pra atacar o rei dele. Mas decidi jogar de outra forma, bispo D6, porque eu vi que ele vai ficar passando a vez, então eu falei, eu vou tirar o cavalo. Ele nem gosta muito do computador, ó, ele baixa um pouco a vantagem, RH2. Aqui fez H4, né? Eu achava que era RH2 o lance, finalmente. Mas agora eu posso fazer o C5 mesmo. E, por exemplo, quando eu tô Re1, né, pra ele terminar o desenvolvimento, eu volto meu cavalo pra C6. Essa posição ele até fala que diminuiu a vantagem, ele tá dando 0,40. Mas ela é muito agradável ainda de jogar de pretas. Muito agradável, porque com esses 3 peões aqui agora ele não consegue avançar mais nada, né? Então eu vou jogar, digamos, bispo G6. Quem sabe eu comece daqui a pouco com H5 e H4, por causa do bispo nessa diagonal. E é difícil dele soltar a posição, porque o rei tem que ficar protegendo H3. Então eu posso, por exemplo, considerar H5 e H4. E agora tem um peão a mais para controlar o centro. Mesmo assim, isso é o que ele poderia ter jogado, né? Diz a máquina que agora é E4, é possível. D por E, bispo G6... E aí ele quer jogar um C4, né? Pra trazer um cavalo pra D5, eu acho.
Mas é uma decisão que não é fácil, porque ele também dá a casa D4. Então começa a ficar... Também as pretas têm um pouco de vantagem aqui. Cavalo D4, cavalo C3 e, por exemplo, cavalo H7 pra jogar F5 uma hora. Ou passar esse cavalo pra G5. E eu acho que fica sempre chato de jogar de brancas, né? Ele ainda tá muito apertado. Mas ele fez A4, C5 e agora bispo A3, né? E aí eu voltei, simplesmente. Eu tô ficando cada vez mais bem preparado pra jogar E4. Então, essa é a ideia. Porque agora ele já tá gritando, assim, que as brancas têm que fazer E4 nessa posição. Tem que jogar pelo centro. Porque se ele faz o rei H2, E4 chega muito melhor com esse peão aqui em C5 controlando a casa D4. E se D por E4, cavalo por E4. Aí observem o seguinte, né, nessa análise. Vamos dizer que troque tudo. Troca, toma e dama toma. Agora, minha vantagem de espaço é muito mais fácil de ser explorada, porque eu consegui abrir linhas na posição adversária. É aquilo que eu falei, que quando você tem espaço é muito bom, mas você só vai conseguir explorar essa vantagem entrando na posição do adversário. Mas da forma como as pretas jogaram, agora eu começo a ter linhas, né, pra entrar no jogo do adversário. Tipo, linhas de entrada, assim, na posição adversária. Dama F3, torre E6, torre F6, D4 pra abrir a coluna E. Até o avanço do peão de H, às vezes, é uma ideia. Ou esse cavalo entrando por F3 aqui. Então, pra isso, eu preferi primeiro reforçar o centro com o peão em C5. Mas o objetivo é esse mesmo, que uma hora eu vou ter que fazer E4 pra trocar algumas peças também, porque da forma como tá, as peças brancas controlam várias casas na posição. Então é importante trocar uma ou duas peças pra enfraquecer algumas casas, né? E depois eu vou entrar com a minha dama por essas casas. Tanto que é por isso que o computador fala que aqui tem que ser E4. Porque pra não deixar eu fazer E4 e abrir a coluna E. Então, digamos, bispo G6, cavalo C3, ele tenta me obrigar aqui a tomar uma decisão de trocar no centro, né? Então toma, D toma, tem essa casa D5. Mas, tudo bem, isso aqui ainda tá mais fácil de jogar de pretas. Eu tenho essa casa aqui pro cavalo e posso preparar uma ruptura com F5 porque meu objetivo ainda é invadir a posição adversária, ainda é invadir a defesa dele. Mas isso daria bem mais jogo, com certeza. Da forma como foi a partida C4, já leva bispo toma D3, né? E aqui já era. Ele jogou cavalo C3, mas se C por D5, cavalo toma. Ele não tem tempo de tomar em C5 porque tá caindo uma peça em E2. Então ele jogou cavalo C3 e aí D4, né? E agora a posição já fica bem ganha, assim. Vocês podem ver que por lances bem natural, só defendendo tudo, tô com 3 pontos. E aí o resto foi bem tranquilo, né? F3 já leva um ataque ganhador ali. Então vamos lá, rumo aos 1400. Essa partida é interessante porque apesar da abertura das brancas ter sido muito passiva, ela foi bastante sólida e ele não deu muitas casas, né? Então é interessante a gente ver como depois que você já passou da abertura, depois que você já fez as jogadas naturais e tem as suas peças em casas boas, como que você pode melhorar a sua posição para depois tentar explorar a vantagem de espaço. Mas uma palavra importante para esses momentos é controle. É você sempre manter a posição sob controle, segurando ali, né, e prevenindo as rupturas do adversário, avanços que possam liberar as peças do adversário. E se você observa que seu adversário tá num jogo de espera, que era o que ele ficou fazendo, com rei F1, rei E1, dama C1, dama D1, você pode ir progredindo aos poucos, pode ir melhorando a sua posição tranquilamente. Então, é isso.